Eu estou gravando com o áudio do desktop também, então quem não estiver vindo de fazer parte do vídeo é só mandar mensagem. Ou ele está gravando a tela só do slide, então não tem problema. Começar falando sobre mim, para vocês conhecerem a minha pessoa, que eu sou a Larissa. Eu sou formada em jogos digitais e como uma jogadora de RPG, como mestre, eu adoro narrar mesas leves para proporcionar um momento que todos consigam relaxar durante a semana, que é o meu foco principal, justamente por conta de algumas pessoas próximas não conseguirem jogar porque está sendo mestre. Aí o principal uma das principais coisas que eu quero é trazer para esses mestres que não conseguem jogar para também ter um momento ali de aventura como um personagem. E como jogadora, eu amo desenvolver personagem e a relação deles na mesa. Tipo, explorar esses detalhes, nuances, a relação dele com o personagem dos outros. É um geral sobre mim. Quem quiser conhecer mais, só pergunta pra mim. O primeiro tópico que eu acho importante para quando a gente está criando personagem é entender que tem uma conexão entre mestres e jogadores. Que é sempre o ideal é ter uma boa comunicação entre os dois. Então, eu como jogadora, eu tenho que deixar bem claro o tipo de personagem que eu quero jogar, o tipo de mesa que eu sou afim e o que eu gosto mais de interagir quando eu tô numa mesa. Então, se eu prefiro mais roleplay, se eu prefiro mais combate, tipo, pra todo mundo estar em sintonia, que eu acho que é uma das partes essenciais no RPG. Tipo, não é todo mundo combinar, todo mundo gostar de ser igual ou ter o mesmo gosto, mas que mesmo entre diferentes opiniões e gostos, todo mundo do grupo consiga entrar em sintonia, né, ter tipo uma aceitação entre si de como que vai ser a mesa. Né? Então, o mestre tá ali para auxiliar vocês, ou no caso a gente que tá fazendo o personagem, e o jogador ele comunica bem de volta para o mestre o que ele tá esperando dessa mesa, né? E o que ele tá mais a fim de explorar durante ela. Então, por isso que tudo que eu passar, né, aqui nessa oficina, tem em consideração que é um trabalho em conjunto. Então, conforme vocês desenvolvem o personagem, né, o conceito e tudo mais, tentem perguntar para o seu mestre opiniões, o que pode melhorar, ou escutar o que ele está sugerindo, que muitos mestres gostam de já passar algumas coisas ou um ponto em comum para os personagens terem, para já ter um tipo de conexão entre os jogadores e personagens. Então sempre lembre que tipo é um jogo colaborativo. Então ali todo mundo tá para se ajudar entre si. E aí a gente tem um dos pontos que eu mencionei, que eu acho essencial como jogadora eu lembrar disso, que é grupo e personagem, no sentido que eu estou fazendo personagem que não vai estar jogando sozinho. Ele não vai salvar o mundo sozinho. Eu não tô num RPG digital. Eu estou aqui como personagem com outras jogadoras. Então eu tenho que levar isso em consideração, né? Então fazer um personagem que ele consiga funcionar em grupo. Então, nesse sentido, a gente vai ter algumas coisinhas que acabam entrando que às vezes os jogadores fazem, mas que não consideram o entorno, não consideram o contexto que eles estão inseridos. Então, a gente tem o famoso meu personagem faria, que é, tipo, é uma coisa que a gente tem que considerar sempre, que é, tipo, a gente tá ali fazendo o nosso personagem. Ele não é a gente, primeiramente, mas é o que a gente, tipo, tá tentando entender como ele funciona. E nisso a gente tem as moralidades dele, a ética, o que ele pensa, né, os seus ideais. Mas, quando você faz seu personagem, o ideal é que ele não atrapalhe a diversão da outra pessoa com o personagem dela.
Por isso que eu É acho isso que eu ia agregar agora. Lembrando que não é porque o seu personagem pode ser diferente do que você pode usar isso de desculpa para você ser babaca dentro da mesa. Você não exatamente, pode encerrar com a diversão de outras pessoas em prol da sua. exatamente. Porque isso acaba ficando chato em diversas questões, até algum ponto em que as pessoas possam parar de te chamar para jogar, porque elas acabam ficando desconfortáveis quando você está ali. Então, é sempre por isso que, tipo, a questão que eu trago quando meus jogadores aqui também se encaixa, é sempre lembrar que RPG é um jogo colaborativo, né? Toda a ideia dele é todo mundo trabalhar em conjunto, tanto mestres e jogadores, como jogadores entre si. Por isso que sempre considera o que seu personagem faria, mas sem que isso atrapalhe a diversão dos outros. E não usar, como a Ju bem lembrou, não usar isso como uma desculpa para fazer coisas que não são aceitáveis, né? Então, dá para explorar debates sociais, dá para explorar muitas coisas, mas tem que ter respeito quando faz essas coisas, né? Então, sempre considerar isso, tipo, o que meu personagem faria, mas pensando no como que o grupo está atuando. Porque às vezes você vai fazer alguma coisa que vai atrapalhar desnecessariamente aquele momento, só por querer fazer, e não, tipo, porque a gente fala, ah, é o que meu personagem faria. Mas tem muitas opções do que o seu personagem pode fazer. Ele não tem só um tipo de escolha. Não é uma escolha definitiva. Vocês não estão jogando um date simulator, né? Que você só tem algumas opções de escolha, e aí se não for aquelas, não funciona. Tipo, você tá. Esse RPG de mesa é um jogo que você está totalmente livre para fazer o que bem entender, entre aspas, né? Tipo, sempre respeitando as outras pessoas. Então dá pra ser criativo e pensar de outra forma como seu personagem faria aquilo, para respeitar como que ele é, mas sem que isso atrapalhe necessariamente o resto da aventura. E aí a gente vai ter outra questão, que é quando, como personagem, como jogador, a gente fala: ah, que o mestre se vire em resolver esse problema que eu causei. Sendo que isso não é legal. Isso porque o mestre ele já tá muito sobrecarregado fazendo a mesa. Todo o cenário, os NPCs, quais são os objetivos, tipo, juntar os personagens. Ele já tá desenvolvendo bastante coisa. E como eu sempre vou mencionar aqui, talvez vai ficar muito repetitivo, me sinto desculpa, mas é um jogo colaborativo. E isso envolve jogadores e mestres. A gente tem que se ajudar entre si. Então, ah, o mestre não lembra de tal coisa, a gente auxilia. Ah, eu consigo, com o meu personagem, levar a gente para certa direção ou unir a gente. Isso facilita. Mas é aquela coisa, a gente respeita como o nosso personagem age. Mas é que também considera resolver um problema do mestre. Ou não causar algo desnecessário, né? Tipo, só por fazer. Né? Eu acho sempre importante. E um que acho que talvez vocês não façam tanto, eu espero, mas crítico não salva de ações ilógicas. Né? A gente tem o famoso caso de quando o jogador quer tomar o trono, acho que esse é um dos mais famosos, aí consegue um crítico. E acho que só porque ele conseguiu um crítico, automaticamente ele agora tem o trono desse reino, né? Que eles estão explorando. E não faz Ou sentido. o próprio bardo, né, que quer seduzir tudo, todos os vilões, os personagens, os NPCs. Exatamente, né? E aí, tipo, as pessoas acham que só porque tem um crítico, isso é automaticamente um save de que o que você quer fazer vai acontecer. O que não necessariamente é o caso, né? Então, tipo, considerar que essas questões. Esse é o geral. Eu acho que essas dicas já dá pra entender, né? Tipo, essa ideia de colaboração entre jogadores e mestre, eu espero. E que vai, quando você for fazer seu personagem, considere essas coisas, que o seu personagem não vai estar sozinho, ele precisa trabalhar com os outros jogadores, de certa forma. Porque uma coisa que eu fiz no começo é tentar fazer aqueles personagens isolados, que eles não querem estar no grupo.
Só que isso é muito complicado, tanto como mestre como jogadores. Porque esse tipo de personagem precisa ser puxado pelos outros. Só que, ao mesmo tempo, o mestre está fazendo as outras coisas. Então ele não vai ter tempo de puxar o meu personagem. Então o ideal é eu já considerar fazer um personagem que ele consiga se colocar no grupo. Que ele tenha um motivo. Pode ser qualquer motivo. Tipo, eu quero usar os outros personagens. Pode ser, não precisa ser algo leal ou, né, moral, algo ético, mas precisa ter alguma coisa que faça o meu personagem se envolver com os outros para que faça sentido ele estar ali, né? Então, diferente de fazer um personagem só para uma história ou para um RPG digital, nesse eu tenho que focar que o meu personagem vai estar interagindo com outros personagens de outros jogadores, né? Então, tipo, tentar sempre lembrar disso quando eu estiver montando. Aqui a gente vai então tentar começar, né, e pensando e tudo mais. Aqui eu queria deixar pinado esse como seria o processo de criação de um personagem no quesito de criar ganchos, né? Eu vou deixar aqui um pin, que aí eu vou responder melhor futuramente, mas já deixar aqui essa pergunta, que eu acho que varia entre one shot e campanha, né? Mas quando você está fazendo seu personagem, eu quero que você pense o como você vai estar confortável jogando com ele. Que eu fiz um erro de tentar fazer um personagem em que eu não me sentia confortável, porque eu queria tentar coisas novas. Eu queria ser mais falativa, praticar fazer outros tipos de personagens, de personalidades, que não era o meu foco, que não é como eu ajo normalmente no dia a dia. E isso me gerava um certo desconforto, a ponto de eu não conseguir agir como meu personagem agiria de fato, né? Ou me sentir animada em jogar com ele realmente. Então, quando você está começando a jogar RPG de mesa, é fortemente recomendável que você comece pela parte confortável, ou que procure o que é confortável para você jogar. Então, tenta assimilar a personalidade do seu personagem um pouco com a sua no começo, né? Então, tipo, se você é uma pessoa quieta, tenta fazer um personagem que ele não fale tanto, né? Tipo, pra acompanhar o quanto você consegue fazer de roleplay com ele, né? A tentativas tipo, você vai testando o que vai deixar você confortável jogando. Então, não se preocupe. Às vezes você não vai gostar do personagem, está tudo bem. Às vezes você vai adorar demais. É ir na tentativa e erro até achar o que pode funcionar melhor para você. Né? O tipo, às vezes você prefere jogar só com algum tipo de personagem específico. Às vezes você gosta de variar bastante. Às vezes você se sente mais confortável em fazer algo que é totalmente diferente de você, e está tudo bem. Mas é por isso que é importante você ir tentando coisas. Eu não consigo jogar muitas mesas para ir tentando. Não tem problema. Você pode começar por mesas solos. Ah, recentemente, há alguns anos, tem começado a aparecer alguns PDF, algumas aventuras que são voltadas para fazer jogar sozinho. Elas tendem a ser um pouquinho, pra mim, tende a ser um pouquinho chato porque é aventura em livro, né? Então você não tem um mestre te guiando. Mas você pode fazer esse papel e tentar ir encenando a sua personagem ali naquela aventura, ter um pouco mais de liberdade, trabalhar e experimentar esses personagens, né? Você começa ali a pensar, nossa, eu quero fazer uma personagem mais fofinha. Aí você monta ali um escopo do seu personagem no sistema que você estiver experimentando essa aventura. E aí você tenta ali. Aí você já consegue ter algumas tentativas de encontrando o tipo de personagens que você gosta de jogar. E aí, eventualmente, quando for ter uma mesa com vários jogadores, você já tem uma ideia de como montar a sua personagem. E inspirações. Eu acho que inspirações é o ponto-chave de você ter vários leques de onde você pode encontrar seu personagem.
Eu acho que não tem um ponto fixo de onde vai vir a inspiração. Eu já veio de música, de arte, de livro. Eu já tive inspiração de tudo qualquer lugar. E eu acho que esse é a magia, né, da gente criando as coisas, que é a inspiração pode vir de qualquer lugar. Então, esteja aberto a ver as coisas ao seu redor, ao que você está escutando, o que você está experienciando. Quando você tiver alguma ideia, tipo, esse personagem, tipo, esse cenário, talvez um personagem agiria de tal forma, anota. Anota essa ideia, tipo, que você tá pensando aleatoriamente, deixa ali guardado em algum cantinho, e aí quando você for fazer algum personagem, você puxa aquelas anotações e vê se encaixa com o que você tá tentando criar naquele momento, né? É uma maneira de ir começando essas coisas, tipo, manter algumas ideias de personagens. Por exemplo, eu adoro usar o Pinterest. Aí uma coisa que eu gosto muito de fazer quando, tipo, eu tô aqui passando, eu vejo algum personagem, alguma imagem que daria um ótimo personagem, eu salvo numa pasta que é personagens futuras. Aí aqui tá todas as ideias, né, que eu gostei, né, quando eu tava olhando. E aí quando eu tô montando um personagem novo, eu sempre venho pra cá pra ver se tem alguma aqui que pode dar ideia do que eu quero fazer naquele momento. Aí eu sigo em diante. E isso se eu, tipo, eu sou uma pessoa bastante visual. Então eu gosto de começar um pouco pelo visual e depois ir desenvolvendo a parte teórica, a parte mais de texto. Mas isso pode variar de pessoa para pessoa. Tudo que eu estiver falando aqui, você vai descobrindo como que você gosta de fazer, por onde você gosta de começar a pensar no seu personagem. Por isso que é ideal você ir nas tentativas, vendo o que funciona melhor para você. Aqui eu vou tentar dar uma passadinha em dicas visuais, né? Não considere muito, tipo, são coisas que eu trouxe de quando eu estudei um pouco de identidade visual. Não precisa levar ao pé da letra essa parte. Partes criativas sempre podem ser feitas e refeitas de diversas maneiras, mas são só algumas ideias, né, de como vocês podem pensar na parte visual, que é o padrão estético do seu personagem. Então, qual que é o estilo dele? Então você pode considerar o arquétipo dele como personagem, como que ele gosta de se vestir. Então você monta para ele como que ele funciona visualmente, né? Porque uma das coisas que eu considero como design de personagem, ou na criação de personagem, é que o visual dele pode já representar a história que ele tem ali. Então, você já consegue, pela visual do seu personagem, passar coisas para os outros jogadores, né? Então, como que outros jogadores vendo essas partes já conseguem pegar algumas ideias de como seu personagem funciona. Então, você vai representar nesse visual o que ele representa. Então, se ele é um clérigo, talvez ele carregue alguma coisa da deidade que ele gosta, né? Que ele venera. Um, e assim vai, né? É bem simples a parte, eu não quero tocar muito, é só um geralzinho pra pegar umas ideias, né? Tipo, de considerar quando tá fazendo o visual, que é ter a silhueta bem vista pra você conseguir variar. Essa parte de regras é mais pra identidade visual, então não funciona muito, mas se quiser considerar como que o seu personagem se veste ou não, né? Tipo, o que ele considera ali, pode ser interessante, né? Isso fique à vontade pra explorar. Cores. Cores eu acho um toque de mágica, porque a gente vai ter semiótica, a gente vai ter o simbolismo de cores, então dá para utilizar à vontade as cores para representar como que o seu personagem está, os sentimentos dele, ou de onde ele veio, tudo mais, tipo, como que as cores que ele utiliza pode demonstrar como ele está se sentindo, né, e tal, tipo, é bem legal. Eu recomendo também dar uma olhada quando eu tiver. Pode só montar por gostar, né? O estilo de cor. Mas normalmente quando a gente vai fazer um desenho, há um motivo pra gente escolher certas cores, certas paletas, os subtons. Então tenta considerar, tipo, cores complementares,
né? Essas coisinhas de é sempre interessante também. E acho que esse é o mais destacante, assim, né, dessas coisas, que são as formas. As formas, elas demonstram muito do seu personagem, né? Tem uma questão de quando você utiliza bastante círculo, o personagem tende a parecer um pouco mais inocente, mais fofinho, né? Enquanto no quadrado, ele já mostra um pouco de respeito, de confiança, né, de estabilidade. Enquanto a gente coloca detalhes triangulares, ele já começa a trazer um pouco de perigo pro personagem, né? Que a gente representa bastante as pontas como uma parte perigosa, né? Tipo, no nosso cérebro já vem um pouco essa informação. Que são coisas que a gente já utiliza no dia a dia, né? Que vocês já podem estar vendo no dia a dia, que é na placa de trânsito, a gente tem esse tipo de conceito, nos desenhos, como eu mostrei aqui, as meninas superpoderosas, eles trabalham bastante com essa ideia das formas, que já deixa direto o que é pra você pensar do personagem, tudo mais. Então, mas isso, lembrando só umas dicas por cima, rasas do visual, que eu achei interessante trazer, porque eu tava lembrando vagamente sobre. Mas... Agora sobre o conceito. Aqui a gente teve uma pergunta que é preferível pensar no conceito primeiro e adequar as características a ele, ou escolher de início algumas características e criar o conceito a partir dela, posteriormente adequando tudo? Aqui, novamente, é um processo criativo. Processo criativo pode ser de qualquer forma. Pode começar de qualquer forma, na minha opinião. Então, eu acho que depende do o que você já tem de ideia. Se você já tem ideia das características, você pode ir fazendo conceito depois. Se você já tem a ideia de conceito que você quer fazer, depois você vai fazendo características adequando a esse conceito. Né? Então, tipo, às vezes você pode aproveitar da etapa de criação de ficha. Tipo, eu quero jogar de clérigo. E aí você vai montando as outras partes do personagem em cima disso. Ou, eu quero fazer um personagem com um visual específico. Aí depois você vai montando por que ele tem aquele visual narrativamente. Tipo, é que nem peças de Lego, né? Essas coisas. Tipo, você vai pegando as partezinhas e vai montando conforme você vai sentindo ali que tá gostando. Não tem muito, tipo, é, uns passos travados de como você deve montar aquele personagem. Tipo, é conforme você vai se sentir confortável com ele e com esse processo. Eu, particularmente, acho que quando você está fazendo algo criativo, você tem que estar animado durante o processo. Que assim você sente que no final, quando você está vendo ali todo ele completo, você se sinta mais aliviado, mais feliz, animado de estar jogando com ele, né? Então, tipo, aproveita esse momento pra, tipo, é como se você estivesse conhecendo o seu personagem, tipo, ele tá se apresentando pra você. Então, vai nas partes que, conforme você se sente afim de estar escrevendo, né? Então, tem maneiras diferentíssimas de por onde você pode começar. O meu exemplo é que tem esse personagem aqui do meio. O, eu sabia que eu queria fazer um personagem que ele mudasse de forma de corpo. Eu queria, não sei por que exatamente, tipo, não tinha um motivo específico, além do visual. Eu queria poder brincar com o visual dele e fazer que ele tivesse várias formas durante a mesa. Aí foi que eu escolhi que eu ia fazer um changeling, que o changeling no D&D, ele pode transformar o seu corpo, e o resto foi desenvolvendo conforme eu fui escolhendo a classe, eu fui escolhendo a raça, né? Tipo, eu já tinha escolhido o changeling, e aí eu fui colocando os toques que eu queria e tudo mais. Então, tipo, enquanto isso, esse último personagem aqui, o de cabelos pretos, mas eu coloquei uma ideia minha, que eu gosto muito da ideia de explorar ruínas. Eu queria brincar isso com esse personagem, porque ele estava livre para explorar o mundo, então eu queria fazer ele como um explorador de ruínas. E a partir disso, eu fui fazendo todo o resto. Tipo, ele é um explorador de ruínas, mas ele não gosta muito de lutar. Então, eu vou fazer ele escolhendo habilidades que auxilia ele a fugir de suas situações perigosas. E assim eu fui desenvolvendo o personagem, escrevendo, essa magia funciona mais pra isso.
ele é um bardo, então ele toca com saxofone. Ah, como que ele trabalha com isso? Tipo, e assim foi adicionando coisinhas. E aí, conforme você vai, tipo, fazendo perguntas de como o seu personagem funciona e respondendo elas, tipo, como você imagina ou gostaria, você vai desenvolvendo o personagem. E, tipo, isso de uma. Conforme você vai fazendo mais vezes, né, os personagens, isso vai começando a ficar mais natural ainda e você responde mais rápido essas perguntas. Só um segundinho que eu vou beber aguinha. Prontinho. Lembre-se de beber água, gente. É muito importante. Vocês não são cactos. Voltando aqui. Eu sei que eu falei tudo isso, né? Mas acho que um ponto principal quando você está fazendo o conceito é considerar o tom da mesa. Eu acho que isso é muito importante e é o que talvez o que atrapalhe quando a gente faz um personagem e ele não se conecta com os personagens dos outros, né? Quando faz parecer meio distante. Que é o tom da mesa. Tipo, você entender com o mestre o tipo de aventura que ele tá querendo narrar. Como os outros jogadores estão trabalhando ali também, né? Com aquela mesa. E fazer assim um personagem que funcione naquela mesa. Não é uma regra também. Tipo, eu acho que não é porque, eu tô indo jogar numa mesa sombria que eu não posso fazer um personagem divertido. Mas tem maneiras de fazer um personagem divertido. Então talvez dê pra trabalhar um personagem que funcione numa mesa sombria sem que atrapalhe a narrativa, né? Então, sempre considerar, tipo, eu tô jogando uma mesa mais comédia. Eu posso já brincar com outras coisas quando estiver fazendo personagem. Um personagem mais cômico, um personagem mais, né, fora da curva. Enquanto, tipo, eu tô jogando um Call of Cthulhu, já vou pra um personagem um pouco mais sério, ou trabalhar com outras coisas, né? Então, tipo, sempre considerar o tom da mesa quando estiver fazendo conceito, pra não ficar muito distoante, né? Dependendo do com quem você tá jogando. Que eu acho que quando você tá com um grupo legal, que você já conhece, fica tranquilo você brincar com algumas coisas. Mas se você tá numa one shot ou tá pela primeira vez jogando com uma galera, o ideal é você tentar acompanhar o tom da mesa para que já consiga sintonizar com todo mundo, né? Eu acho que facilita para todos os personagens estar ali, né, envolvidos juntos, né? Não ter um que fique muito distante dos outros, de maneira que acabe atrapalhando a interação deles. Mas isso são coisas a se considerar quando tá fazendo, né? Tipo, eu vou repetir várias vezes, não é regra, né? É só uma. Aqui eu quero abrir um parênteses, né? Que eu falei muito de criatividade, né? De você ter os processos, de pensar em coisas, né? E anotando. Mas umas dicas de como praticar esses processos, né? Tipo, quando estiver fazendo, é você sempre está buscando experiências, né? Isso é uma coisa que sempre ouvi durante a faculdade, eu sempre concordei, não só na faculdade, mas em geral, quando você atua na área de artes, né? Nessas partes criativas, é você sempre tentar procurar coisas além do que você consome. Então, tenta ver. Eu vejo bastante anime. Tenta ver animes que você não está acostumado. Isso geralmente ajuda, tipo, então, quanto mais você conseguir diferenciar as suas experiências, né, ter várias gamas de onde você pode estar tendo inspirações, vai facilitando esses processos criativos, que você vai tendo mais variações de ideias, e com mais variações de ideias você consegue gerar uma nova, né? Então, é tipo banco de dados. Quanto mais dados você tiver na sua memória, mais você vai ter chance tipo, de pensar em coisas diferentes de fazer. Você vai
conseguir ter um, um vasto mar para explorar, né, e pegar alguma coisa. E praticando criatividade. Tem algumas maneiras, tem alguns jogos lógicos que dá para fazer, né? Tem bastante coisinha que dá, você mesmo tipo, tentar fazer os personagens já vai ser uma prática de criatividade. Mas tem alguns meio que exercícios para você pensar fora da caixa, né? Tem alguns jogos feitos para isso. Eu não vou lembrar agora o nome especificamente, mas ou vendo séries ou vendo pessoas, né, fazendo seus processos criativos e tentar o que eles estão fazendo para ver se aquilo funciona para você, né? E eu acho essencial quando você está fazendo algo criativo não se esforçar ao extremo. Então, tipo, você tá fazendo seu personagem, você tá ali escrevendo, mas não tá vendo de jeito nenhum a ideia. Tipo, você tá ali, tá olhando, tá um branco, tá vendo um bloqueio criativo. É o sinal que é o momento para você pausar um pouco, né? Eu acho muito importante você respeitar o seu corpo a si mesmo, a sua mente. Então, nesse momento, não vai adiantar você ficar batendo cabeça mais ainda. Talvez não vai vir nenhuma ideia. O ideal nesse momento é você respirar um pouco. O que significa? Faça alguma coisa que idealmente não te lembre o que você está tentando fazer. Então, se eu estou tentando fazer um personagem, eu vou evitar buscar coisas que envolvem criação de personagem. Aí eu vou fazer o quê? Ah, eu vou jogar um jogo, eu vou sair para passear, levar meu cachorro para fazer as necessidades. Ah, eu vou ir fazer um café. Toma um tempo, não tem problema. Dá pra fazer as coisas devagar. Você não precisa entregar o seu personagem pra alguém, né? Em tese. Né? Você tem um tempo ali. Então, toma um respiro, né? Deixa a sua mente descansar um pouco. E conforme, tipo, geralmente, quando você faz esses tempos de respiro, é quando você começa a voltar a eventualmente vir as ideias. E naturalmente a ideia que você está buscando pode vir nesses momentos. Então por isso que eu acho que é tão importante você ter esses momentos, né, de descanso, que aí eventualmente você tem essa ideia naturalmente, tipo, é uma coisa nossa humana. Então aproveite. Aí como sugestão para ter essa experiência, ver um pouquinho disso, eu recomendo a série Abstract, The Art of Design, que tem na Netflix. Eu assisti os episódios 1 e 6, que eu gostei é o que eu mais gosto, né, dessa série. Mas tem outros episódios também. Eu descobri que tem uma segunda temporada. É uma série que explora vários tipos artísticos. Tem tipografia, tem design interior, tem algumas coisas. E é nesse que, no episódio 1, que eu tenho essa ideia de respirar, né? Que antes eu não, tipo, existia, mas nunca tinha clicado pra mim essa coisa de respirar, o quão importante isso faz pra você gerar uma ideia. Que nele ele comenta que ele também estava com um processo criativo, um bloqueio criativo, né, enquanto ele estava fazendo um trabalho. E aí, de tanto cansado, ele decidiu só ir passear na cidade. Tipo, ele não estava conseguindo, com um bloquinho de notas, ele ia desenhando conforme ia andando. E aí, nisso, né, durante esse trajeto, que veio a ideia dele de usar o trem, né, o metrô que ele estava, como uma inspiração para o trabalho dele. E aí ele seguiu com isso, e aí conseguiu fazer o que ele estava buscando. Então, né, pra quem tiver interesse, super recomendo ver essa série, né, entre outras. Essa é só uma sugestão para, né, essa ideia de processos criativos, né, para dar uma visualização. Roleplay e combate. Aqui é o momento em que você vai definir o que você gosta de fazer com o seu personagem. Então, se você quer que seu personagem funcione mais em roleplay, então que ele interage bastante com o NPC ou com os outros jogadores, tipo, como que ele interage, ou se ele vai ser alguém mais de combate, né? Então você vai focar mais no quanto que ele dá de dano, tudo mais.
Aqui, novamente, é o que você tá mais afim, né? Não tem que ser um ou outro, pode ser os dois. Mas é você entender quando que ele vai funcionar. Porque é sempre bom você fazer um personagem meio termo, nesse caso, pra você não se sentir fora quando tiver uma das situações. Então, começou o momento de roleplay. Se você tiver feito um personagem só focado em combate, talvez você se sinta desconfortável nesse momento. E ao contrário acontece, se você fizer um personagem mais focado em combate, em roleplay, e aí tá no momento de combate, e ele quer fugir, o seu personagem ele não é de combate, ele não tá ali querendo tá ali, pode ficar complicado durante a aventura. Então, é por isso que sempre lembrando de conversar com o seu mestre, você vai perguntar, mestre, o que vai ter nessa aventura? Você vai explorar bastante roleplay? Ou vai ter mais combate? Ou vai ser os dois? Aí, com a resposta do seu mestre, você vai pensar no seu personagem. O meu mestre falou que ele vai fazer muito combate. A mesa é só combate e ele quer bater na gente. Então, você foca no seu personagem mais em combate. Mas eu não quero jogar só combate. Aí esse é o momento que você repensa se você quer estar na mesa ou não. E isso é uma dica essencial pra levar no coração. Tipo, não é pra machucar o mestre e falar, eu não quero estar jogando nessa mesa, mas é saber o que você se sente mais confortável jogando, né? Que é sempre um ponto principal de se levar, né? Tipo, tem jogadores que preferem combate, tem jogadores que preferem roleplay. E é importante que esses grupos fiquem em sintonia quando estiver jogando. Por isso que você tem que entender, tipo, esse tipo de mesa, esse tipo de aventura, não é pra mim. Está tudo bem. Eu vou procurar uma outra que se encaixe mais com o que eu quero jogar no momento. E assim vai. Né? Mas então sempre leve em consideração quando for ter essa parte, né, aqui do personagem, quando for montar. E aqui a gente volta, né, nessa pergunta sobre o processo de criação de um personagem, no quesito de criar ganchos para mestras ou outros jogadores. Eu acho importante trazer essa pergunta para cá, nessa parte de campanha versus one shot, porque eu acho que nesse momento que tem um pouco de diferença em desenvolver o personagem. Porque eu acho que quando você está fazendo one shot, não é ideal que você faça muito do personagem. Porque você, em tese, vai jogar só 1 a 3 vezes, dependendo de como tá planejada a aventura. E você, a não ser que você seja muito afim de criar o personagem, desenvolver muita coisa, para one shot eu recomendo desenvolver só o necessário para jogar. Então, eu vou jogar um one shot que a gente vai invadir a fábrica do Papai Noel e levar alguma coisa de lá. Eu só preciso desenvolver o personagem, tipo, ele tem X habilidades, ele é de maneira visual dessa maneira. Uh, e por que ele tá ali, né? Por que ele tá querendo roubar? Então, tipo, eu não preciso desenvolver mais além disso, porque não vai ter nem tempo durante a mesa de ser feita mais no meu personagem, né? O mestre vai focar mais naquela aventura. Mas, o que você pode fazer é, caso o mestre fale, eu vou fazer um one shot, talvez vire mesa, aí você já deixa alguns ganchos soltos, né? Eu acho legal, tipo, você ainda fazer um personagem simples, né, que funcione pro one shot, mas que já deixa alguns pontinhos ali pra caso vire uma campanha, como que você vai querer desenvolver ele agora que ele vai ser, né, um personagem com um arco. E aí, quando a campanha, o ideal para criar ganchos é o quanto que você quer que as outras pessoas desenvolvam o seu personagem. Eu acho que esse, pra mim, é um ponto que ficou bem forte conforme eu fui jogando. Que quando eu quero algo muito específico do meu personagem, eu deixo escrito. Então, se tem alguma coisa específica que eu imagino ele fazendo, ou que eu acho que é essencial pra ele, eu deixo escrito. É,
descrição completa do que eu imagino. Tipo, pra não deixar abertura, pra ficar bem claro o que eu estou imaginando pro meu personagem. Mas agora, quando tem as partes que eu quero que a mestra e os outros jogadores desenvolvam junto comigo, aí eu deixo em aberto. Por que que eu tô falando isso? Que eu acho que às vezes a gente deixa muito bonequinho o nosso personagem, né? A gente quer ele de uma maneira muito específica, que a gente tem uma visão nossa do que a gente vê, do que a gente quer pro nosso personagem, né? E às vezes a gente pode ficar magoado quando o mestre pega aquela parte que você descreveu, que você imaginava de uma forma específica e transforma em outra coisa, né? Tipo, você sente que transforma em outra coisa porque você deixou muito aberto aquela parte. Então, as partes que você tem fortemente imaginado pro seu personagem, escreve meio que completo, né? O quanto que você acha que precisa ser completo para estar entendível. E as partes em que você quer que o seu personagem se envolva com os outros jogadores, você deixa em aberto. E, tipo, coisas do background, o quanto você conseguir deixar de gancho para o mestre é melhor, para ele conseguir amarrar o seu personagem para a aventura. Né? Eu acho que é um dos pontos chaves porque o mestre gosta tanto quando tem algumas pontinhas soltas, que é para conseguir juntar o seu personagem àquele cenário que está sendo desenvolvido. Né? Mas aí a gente vai ter a segunda parte ali, né? Que é melhor criar ganchos pensados para situações específicos ou algo mais aberto, né? Eu acho que é o que você tá afim de explorar com seu personagem, né? Não tem muito segredo. Porque você pode, tipo, querer pensar em algo muito específico para algumas cenas, tipo, meu personagem esconde algo dos outros jogadores. Tipo, ele secretamente ele é o espião. E isso vai ser um ponto chave que vai acontecer em algum momento específico, não vai ser algo recorrente. Mas também pode ser que seu personagem tenha medo de alguma coisa e isso seja algo que vai ser explorado durante a mesa, né? Como aqui mesmo menciona. Então é o que você quer explorar com esse gancho que você está fazendo. Não, é o ponto-chave de o quanto você vai desenvolver aquilo. Então, o ideal, né, tipo, resumindo, já que eu falei bastante nesse aqui, é o quanto você quer desenvolver seu personagem, em sentido, tipo, o quanto que você tem uma visão já existente dele, o quanto que você já, tipo, não, essa parte é ele e ponto, você escreve, tipo, sem ter uma abertura. E o quanto que você quer explorar como o arco do personagem, então desenvolver ele durante a mesa, você deixa em aberto para ir explorando. Aqui a gente vai na parte da lembrando sempre diversão, né? O RPG de mesa tem uma regra de ouro que eu sempre considero quando eu tô fazendo meus personagens, que é a diversão. Todo mundo ali dá para se divertir. Então, leve isso em mente quando estiver fazendo seu personagem. Você tem que se divertir com ele também. Por que eu digo isso? Que aí, quando estiver fazendo seu personagem, você tem que pensar: eu tô afim de jogar com ele? Sinceramente, tipo, você pergunta sinceramente pra si mesma, né? Tipo, você escreveu e ali, se você não estiver animada com o personagem que você acabou de fazer, não tem problema recomeçar. Não tem problema você descartar tudo ou deixar num cantinho pra em algum outro momento você pensar nele de novo e recomeçar. Né? Eu já fiz isso algumas vezes. Eu tenho um caso com um personagem que eu tenho muito carinho, que eu consegui isso porque eu comecei a fazer ele, tipo, eu refiz do zero. Tudo bem não fazer personagem perfeito. Eu acho que esse é um essencial também. Tipo, eu tinha uma visão bastante, tipo, eu quero meu personagem perfeitinho, quero meu personagem muito específico. Mas às vezes a gente não precisa disso. A gente pode aproveitar o RPG de mesa pra
testar vários tipos de personagens, vários tipos de coisas. Então, não só tá tudo bem, como a gente recomenda não fazer personagem perfeito. Pra você conseguir explorar esse personagem e deixar ele é, desenvolvido durante a mesa. Que você vai ter um pouco mais de satisfação do que já começar com um personagem perfeito. Né? Tornar ele um personagem, uma versão melhor de si mesma, pode ser bem mais divertido do que ter ele perfeito desde o começo. E está tudo bem em errar, né? Então, fica tranquilo. Ah, eu não gostei muito do que eu fiz com esse personagem. Não tem problema. Você toma isso como aprendizado para você não fazer isso no personagem seguinte, né? Repetir coisas que goste. Esse eu acho uma dica essencial, porque eu escutei muito de brincadeira, mas que acabou me afetando, que é o fato de eu jogar bastante com bardo. Eu adoro a classe de bardo, só que sempre foi uma piada, né? Tipo, ah, você tem bastante personagem de bardo. E com o tempo eu fui parando de jogar, né? Eu fui escolhendo outras classes, não só por escutar isso, mas porque eu também queria explorar, né? Eu acabei com essa ideia de, ah, eu jogo muito de bardo, vai ser uma missão pessoal que eu explorei vários outros tipos de classes, né, em gerais, tipos de raça, eu evitava repetir as coisas. Mas é tipo, eu queria trazer isso à tona, tipo, não tem problema você repetir coisas que você goste. Se você quer jogar só com um tipo de classe, jogue. Se você tá confortável e se divertindo com aquilo, eu não vejo problema, né? Então, por isso que eu acho importante, tipo, você entender o que você gosta, ter suas tentativas, pra quando aqui chegar na parte do que você goste, ficar, tipo, tudo bem você repetir ela. Você já sabe que aquilo funciona pra você. Aí quando você, tipo, ah, eu talvez queira explorar outros tipos, aí você começa a explorar outras coisas, que também não tem problema. Mas o foco é, vai no seu ritmo. Experimente as coisas conforme você goste. Não tem problema você repetir, não tem problema você ser clichê, você não tem que ser diferentona, você só tem que gostar do que você tá jogando. Eu acho que esse é o essencial, você tem que estar gostando e você tem que se divertir com o que você tá jogando, né, na maior parte do tempo. E se você tá conseguindo esse resultado, então esse eu acho que é a nossa meta como jogador. E como mestre, né, que todo mundo esteja se divertindo e confortável. Aí o exemplo que eu considero, né, pra mim, que é o que eu falei de recomeçar. Né? Eu tava fazendo uma Warlock, que era apaixonada por fada. Nessa mesa, o que o mestre fez pra unir os personagens, ele falou que todo mundo tinha um pecado específico. A gente escolhia o que era o nosso pecado. Aí eu tava meio assim, tipo, ah, eu talvez queria fazer uma fada, queria fazer uma coisa e tal. Aí eu fiz ela, o pecado dela era que ela tava apaixonada pela arquifada dela, tudo mais. Só que aí, tipo, eu tinha escrevido tudo. Eu coloquei a classe, eu coloquei a raça, tipo, eu fiz tudo, tipo, eu fiz o desenho, né, o design do personagem. Só que eu não tava gostando, eu não estava me conectando com a personagem. Eu, tipo, não parecia que eu ia me divertir, tipo, eu tava. E aí foi um momento em que, tipo, eu falei, talvez não seja pra mim essa personagem nesse momento. Por mais que eu goste muito dela, eu gosto muito da ideia que eu fiz com ela, isso não é com o que eu quero jogar. E aí eu troquei. Aí eu estava jogando, eu no meu jogo de conforto, que é Star Rail. Aí eu vi o personagem fazendo uma animação, que é o Argente, ele é conhecido por seguir a beleza. Aí eu falei, eu acho que é isso, eu quero um cavaleiro e eu quero que o pegado dele seja que ele é belo demais. E eu estou me divertindo horrores jogando com ele agora. Além de pensar, tipo, ah, eu quero esse personagem trocando visualmente. Foi meus dois pontos chaves para fazer esse personagem. E o resto eu só, tipo, fui colocando com o que tinha no sistema. Tipo, ah, eu tô afim de jogar com um guerreiro. Agora ele é um guerreiro. Ah, e tudo mais, tipo, sim, tipo, quando você tá animada fazendo e tipo, você se imagina se divertindo com o personagem, começa a ficar mais natural, você fica e fazer, vir as ideias,
vocês vão ver ele fica menos chato, né? Tipo, às vezes pode estar meio cansativo fazer o personagem. Talvez seja essa questão de que você não está tão animada de jogar com ele, né? Então, sempre leve em consideração, tipo, eu não tô gostando muito desse personagem, eu tô remexendo, mexendo e remexendo e não tá indo. Talvez é o momento de separar e repensar se você quer realmente jogar com ele nesse momento, né? E se você não jogar com ele nesse momento, né? Tipo, eu vi o personagem, ele tá totalmente completo, mas eu não vou jogar com ele, não precisa jogar fora. Você pode guardar ele, deixar ele anotado em algum canto, e quem sabe em algum outro momento você se sinta interessada em voltar com ele e explorar esse personagem. O mundo tá aqui pra gente brincar e se divertir, então, tipo, não tem muita regra. E aqui é o que eu já repeti várias vezes, mas você entender suas preferências. Então, se você é uma pessoa que gosta mais de roleplay, se você gosta mais de combate, o tipo de personagem que você gosta, o tipo de mesa que você fica mais afim de jogar. Então, tome seu tempo com as mesas. Se você tentar fazer uma aventura solo, né, aproveite esses momentos para se conhecer como jogadora, né? Então, você entender o que te diverte nesses momentos, né? O que te diverte jogando com os personagens. E o mais essencial de todos é ser gentil, respeitar a si mesmo. Eu eu sei que eu tô falando pela minha experiência, mas só pra trazer à tona o porquê que eu tô trazendo todas essas coisas, que eu acho que é mais fácil de vocês entenderem e conectar. Mas eu sempre, tipo, tentei. Eu sou uma pessoa tímida, entre aspas, mas eu sou bastante introvertida. E no começo eu queria fazer alguns personagens extrovertidos pra tentar, né, explorar alguns outros personagens, porque eu quero ser. Eu almejo algum dia ser dubladora. Então eu queria ter um experimento de fazer personagens diferentes do que eu sou. Só que isso, pra um começo de jogadora, não estava fazendo bem pra mim. Eu estava mais me sentindo deslocada e desconfortável do que animada em jogar. Quando eu comecei a tra trazer como eu realmente gosto de estar nas mesas, né? Então eu gosto de conversar, mas não o tempo todo. Então eu fui colocando isso nos personagens, né? Eu fui trazendo eles um pouco mais para como eu ajo. Eu consegui me eu consegui jogar melhor as mesas, consegui ser mais natural quando eu penso como meu personagem agiria, né? Então, e aí agora eu tô conseguindo explorar personagens que falam mais. Eu tô conseguindo explorar outras coisas com os personagens, da quais é, eu não imaginaria que eu estaria fazendo, mas que por eu respeitar e de pouquinho em pouquinho é, explorando coisas, entendendo como que eu gosto, agora pra mim já fica mais tranquilo explorar outras coisas. Então, tenta ir com calma, não precisa ter pressa, vai jogando conforme o que é confortável e eventualmente você vai, tipo, vai ser natural quando você fazer uma personagem e você se divertir com ela. Ou com ele, né? Com o seu personagem. E eu acho que é isso. Tipo, esse é o essencial do essencial. Tipo, o foco, né? O resumo é. Quando você fizer seu personagem, pensa no grupo. Você não vai estar jogando sozinha. Né? Você não precisa fazer um personagem que tampe buraco. Você não precisa fazer um personagem que, tipo, ele só se dá bem com todo mundo, né? Não, nada disso. Só precisa considerar que ele vai estar com outros personagens. Então ele precisa funcionar, né, para estar em grupo de alguma maneira. E respeitar a si e aos outros jogadores. Então, leve em consideração o que você está afim de jogar e o que você está gostando de jogar, sem que isso, tipo, durante a mesa, quando você estiver jogando com ele, não desrespeite os outros jogadores. Acho que esse é as mensagens centrais que eu queria passar com essa oficina, quando vocês estiverem fazendo o personagem. Tipo, eu quero que vocês estão lá escrevendo, escute a minha voz lá no fundinho.
é pra se divertir, mas é pra todo mundo se divertir. Tipo, essa é a essência do RPG. Tipo, aí aqui eu vou dar um tempo, tipo, se alguém quiser aproveitar esse momento pra gente criar um escopo simples, sem pensar no sistema, fiquem à vontade. Tipo, a gente conversar, só conversar agora, interagir, trocar as ideias, tipo, o que vocês dão de ideias pra quando estão fazendo personagem também, o que vocês gostam de fazer, o que vocês gostam de usar de inspiração. Eu vou Vida, estar. você falou, eu vou ficar com medo se a